Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as minhas sombras da Contém 1 Grama. Pra quem acompanha o canal aqui há pouco tempo, já deve ter visto que eu sempre uso nos meus tutoriais de maquiagem alguma sombra da Contém 1 Grama ou praticamente todas as sombras da Contém 1 Grama. São sombras nacionais de excelente qualidade, que tem uma ótima pigmentação, cores muito bacanas de esfumar, fáceis de trabalhar com elas. Então já havia me pedido pra trazer, falando das cores que eu tenho. No caso, a de 26 cores, ela tá vazia porque eu já tirei as sombras pra mostrar pra vocês. Mas então agora vamos às sombras. Eu vou começar pelas tonalidades de marrons, tá? Primeiro as opacas e depois as cintilantes e com glitter. A primeira sombra então em tons de marrom é essa aqui, que ela se chama Tooth Candy Opaco. É uma sombra muito bonita, eu gosto de usar ela como sombra inicial, porque ela tem uma tonalidadezinha meio quente. É uma sombra muito bonita e uma das minhas preferidas. Então quando eu vi ela no stand eu comprei logo, porque eu sabia que eu ia usar muito e eu uso sempre. Segunda sombra, ela se chama Cravo Opaco. É uma sombra também na pegada da outra, que eu mostrei anteriormente, só que essa aqui é um café com leite, ela é mais neutra. Ela não é tão quente quanto a outra sombra que eu mostrei. E é uma cor muito bonita também para usar como sombra inicial aí, ou para fazer transição entre sombras também, mais próximo da sobrancelha. Nossa próxima sombra se chama Marrom Camurça Opaco. É um dos marrons mais famosinhos, assim, digamos, da Contém, porque todo mundo que usa ama essa sombra. É um marrom bem quente, assim, bem telha, e é muito bonito para você fazer um fundo, começar a esfumar, dar uma profundidade. Então é uma sombra muito usada aí. Nosso próximo marrom se chama Merlin Opaco. Esse marrom também é famosinho. Ele é um marrom assim um pouco mais avermelhado, muito bonito para fazer esfumados. Se você for fazer um olho preto e esfumar de preto com marrom, esse marrom com certeza vai dar uma tonalidade um pouquinho diferente para sair assim, desse tom comum. Se eu esfumasse, por exemplo, com o marrom camurça, ficaria um olho preto mais comum de se ver, mas se esfumar com esse aqui, ele já dá uma tonalidade assim um pouco puxando pro vinho, bem pouquinho, bem suave. Então é uma das cores mais bonitas de marrom que tem na Contém 1 Grama. O nosso último marrom das cores que eu tenho aqui se chama Brow Shadow Opaco. Esse é um marrom assim indispensável você ter na sua paleta ou no seu kit de sombras. Essa sombra é muito bonita, é um marrom bem escuro, uma pegada bem forte mesmo, pra você usar ali bem próximo do preto. E como eu queria montar uma paleta assim com todos os marrons, esse aqui com certeza não poderia faltar. E nossa sombra, que se chama Preto Opaco, essa sombra é muito pigmentada, é o preto que eu mais uso em tutoriais de maquiagem. Esse preto é mais pigmentado do que o preto da MAC, eu tenho ele aqui e vou fazer a comparação pra vocês. E então, meninas, nesse dedo aqui tá a Carbon da MAC e nesse dedo aqui tá a Preto Opaco da Contém 1 Grama. Então vocês podem ver que as cores são bem diferentes. Essa com menos pigmentação e a Preto Opaco com maior pigmentação, que é excelente aí pra quem quer uma sombra preta bem viva, que você não precisa ficar reforçando muitas vezes. Vamos começar então com a Trufa Opaco, que é esse lilás super fechadinho e delicado ao mesmo tempo. É uma tonalidade assim bem diferente, parece um pouco lilás, meio rosado assim, mas um tom bem frio. É uma das sombras mais bonitas. Olha só, vocês podem ver, né, quando eu apliquei ela no dedo, ela deu uma pigmentação um pouquinho mais fechada. É uma sombra maravilhosa de se trabalhar, muito macias, não anda esfarelando, principalmente essas assim mais clarinhas, elas são maravilhosas para você trabalhar. Próxima sombra se chama Délice Cintilante, é um rostinho muito bonito, bem princesa, assim, bem boneca, dessas maquiagenzinhas mais delicadas. E ela tem leves partículas de glitter, só que muito delicado, ultra fino, mas ela brilha bastante por ser cintilante e ainda por ter esse glitter em sua composição. Essa sombra se chama Cosselete Brilho Intenso. É uma daquelas sombras mais puxadas para o cinza, só que não tão cinza, mas que dá para fazer uma maquiagem muito elegante. Ela é muito pigmentada, um pouco cintilante. Vou mostrar para vocês aqui no meu dedo, olha só. Dá para ver que ela é cintilante, mas ela tem um leve brilho também, assim como aquela roxinha que eu acabei de mostrar. E fica bem bonita e combina com qualquer tonalidade de pele. Essa serviria como uma sombra principal aí. Próxima sombra se chama Military Green Cintilante.
Eu já fiz um tutorial aqui no canal com ela. Ela é uma sombra muito bonita, eu vou deixar linkado aqui abaixo. É uma sombra muito pigmentada e também muito fácil de trabalhar. Dá pra você fazer um olho verde, só que mais elegante, mais chique, porque ele é um verde mais fechado e tem um leve brilho também. Essa sombra se chama Woodland Brilho Intenso, é um marrom com brilhos dourados, vocês podem ver aí. Quando eu movimento a sombra, vocês conseguem ver mais o brilho dela. Se usar um fixador bem forte, bem potente, e concentrar ela mesma, ainda dá pra segurar um pouco desse glitter. Mas como ele é um pouquinho mais grosso, ele não fixa tanto na pele, ele acaba saindo bastante. Essa sombra se chama Jet Set Brilho Intenso. É uma sombra verde muito escura e com muito brilho dourado, assim como a outra. Eu vou passar ela aqui no dedo para que vocês possam ver que na pele ela tem uma pigmentação incrível. Podem ver que ela fica super pigmentada, bem potente mesmo o brilho. Como eu falei, se você usar um fixador bem potente, dá pra ficar esse brilho também concentrado. Agora, puxando pra tonalidade de vinho, a gente vai falar da sombra Nude Brow Opaco. Com certeza não pode faltar aí na sua paleta, no seu kit, uma sombra vinho, que seja um vinho mais clarinho e um vinho também um pouco mais escuro. Fica maravilhosa para fazer esfumados. Próxima sombra se chama Gris Opaco. É uma sombra muito bacana, eu não sei muito descrever a cor dela. Ela parece um roxo muito fechado, mas é muito bonita, muito macia também, muito fácil de esfumar e super pigmentada. Essa sombra se chama Vinho Opaco, também é um pouco parecida com aquela outra, no caso a Nude Brow Opaco, só que ela puxa muito mais pro berinjela do que pro roxo. É uma sombra maravilhosa e muito fácil de trabalhar e que eu uso muito também. Essa sombra se chama Jacarandá Opaco, foi uma das sombras que eu comprei por último agora. Ainda não completei a paleta como eu falei, mas eu comprei ela nessa última vez que eu fiz compra na Contém. É uma sombra muito forte, muito pigmentada, uma cor bem ousada, assim, digamos. E eu já fiz tutorial com ela aqui no canal, tá? Vou deixar linkado aí pra vocês assistirem. E a nossa última sombra em tonalidade de roxo e vinho se chama Mystical Cintilante. Ela tem brilho, ela é um pouco cintilante e com glitter na mesma pegada daquelas outras que eu mostrei anteriormente. Muito pigmentada também e muito fácil de trabalhar. E é uma cor muito bonita. Essa sombra se chama Cayenne Cintilante, muito pigmentada mesmo. Eu coloquei aqui no meu dedo para vocês verem como ela fica na pele. E olha só como ela é pigmentada. É aquele tipo de sombra que fica exatamente a cor que ela tá aqui no frasco. Linda, muito bonita mesmo. Próxima sombra se chama Íris Acetinado. Gente, essa sombra é linda demais. Um rosinha assim muito boneca, muito chique. Não é aquele rosa regalado, então você dá pra trabalhar com esse tipo de sombra aqui e fazer um olho bem bacana, bem chique ao mesmo tempo. Mesmo sendo rosinha assim, vai ficar uma maquiagem muito elegante, porque o rosa não é tão aberto e ele é um rosinha meio queimado. É uma sombra que tem aquela tonalidade de batons que a gente ama. É maravilhosa essa sombra também, eu comprei nessa última vez que eu fiz compras na Contém. Essa é uma daquelas sombras que não podem faltar em uma paleta, que são as sombras mais puxadas pro nude, tom de pele, champanhe. Essa se chama Undercover Cintilante. É uma sombra que eu uso bastante. Ela é super pigmentada, dá pra você iluminar abaixo da sobrancelha, dá pra você usar como sombra principal e é muito bonita. Essa se chama Improviso Acetinado. Ela tem um leve tonzinho de laranja, muito delicado mesmo, e é muito útil para usar aí como sombra principal. E a nossa última sombra se chama Areia Acetinado. Eu uso demais essa sombra, ela tá até um pouco fundinha aqui no meio. É muito pigmentada, até passei aqui no meu dedo para vocês verem como ela é pigmentada. Ela é mais um champanhe, no vídeo a claridade da luz clareou um pouco mais ela, mas ela é muito bonita. Então, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado aí de saber um pouco mais das sombras que eu gosto. A paletinha tá aqui. Vou abrir pra vocês porque eu já coloquei as sombras no lugar. Essas duas cores são repetidas, que eu acabei comprando igual, mas ela é maravilhosa. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like aí, se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos que eu vou liberar aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!